Vamos falar desse Javier Manquillo, é um jogador lateral direito livre no mercado que esteve em times como Atlético de Madrid, Liverpool, Mônaco. Falarei com você sobre isso e tem dado muito o que falar o Javier Manquillo. Também tem o Pumita, que eu vou falar com você do Pumita Rodrigues também do Vasco. Quero trocar uma ideia também sobre a questão do Benítez, que vai ser muito top. Eu trago dados atualizados aqui do Benítez para informar a vocês todos aqui do canal. Além disso, o Rafael Tolói, Lucas Moura, que teve o procedimento na perna ali e já está treinando, já está recuperando. E, além disso, falar sobre o Bobadilha, que deu a volta por cima, jogadores que o Crespo puxa da equipe de base e também do time principal, nova função de Alisson Moreira que deve ser vendido. Aqui, ó, o vídeo tá completaço, hein? O vídeo está completaço. Vem comigo então, chega nesse like brabo aí, vem comigo nesse likeão e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo e eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Então, deixa eu começar do Tolói aqui. O Tolói é um zagueiro que tem dado muito o que falar pra fechar com o time do São Paulo, né? É um jogador que ele teve uma passagem pelo São Paulo, uma passagem não foi boa a passagem dele pelo São Paulo. Tudo bem que tem contextos, né? Existem formas e formas de jogar bem no São Paulo. Se o Tolói tivesse jogado com Miranda e André Dias, ele teria dado certo. Como ele jogou com outros caras, acaba que ele não deixou saudade nenhuma, né? Só que ele foi embora pro futebol europeu e ele teve uma carreira legal pra caramba, na verdade. E ele foi até um jogador convocado pela seleção italiana. E na seleção italiana nós vimos zagueiros desde que eu vejo futebol. Baresi, freguês nosso, mas Baresi era um monstro. Teve Maldini, Nesta, Cannavaro, Chiellini, Barzali, sabe, caras assim lendários no futebol, na zaga. E aí quando o Tolói ele assume a seleção italiana pra ser zagueiro lá, você fala, cara, o que aconteceu com o futebol italiano, né? Onde foi parar, né? Um zagueiro quadradão igual o Tolói, nunca, nem sonhado pela seleção brasileira e merecidamente nem lembrado, o cara foi ser zagueiro na seleção italiana, onde talvez não coubessem, na década de 90, no começo dos anos 2000, não caberiam Thiago Silva e Davi Luiz, Marquinhos e Miranda, não caberia lá na Itália. E aí acabou que o cara deu certo, jogou na Itália, tudo bem que é a pior fase da história da Itália, mas ele deu certo lá e tudo bem, né? Jogadores como Tolói, Éder, né, jogaram na Itália e aqui do Brasil, aqui mesmo, jogadores normais de tudo, pra não falar abaixo da média. Pra não falar abaixo da média, serem bonzinhos, diria que são abaixo, então, são normais de tudo. E a Itália perdeu o seu DNA do futebol, isso é indiscutível também. E agora o Tolói, ele teria alguns outros times da Europa já pra ele ir e também ele ganha muito. Então o São Paulo meio que torceu o nariz e falou, acho que não é o momento pro Tolói agora, tal. E eu acho que o São Paulo tá certo, hein? Tem o Sabino e o Ferrarese, tudo bem que o Crespo está usando 3 zagueiros, já vai fazer falta, né? O São Paulo de Crespo, ele tem usado os jogadores de maneira exaustiva. E aí o Crespo não tem culpa de nada, eu também teria usado. Ah, mas já foram 3 jogos, né? Foi Flamengo, Red Bull, Corinthians. Desde que o Crespo assumiu, ele não teve mudança nenhuma no time. Um Luciano, que jogou 2 jogos, estava suspenso contra o Flamengo. Um Enzo Dias, que jogou 2 porque sentiu uma indisposição contra o Corinthians. Mas, em linhas gerais, os jogadores, os principais, eles foram usados os 3 jogos. Então, sim, o São Paulo terá problemas com esse elenco muito em breve. E aí, se pensar no André Silva, tem o Dineno que joga ali, beleza. Se pensar no, sei lá, que o Luciano de segundo atacante, você pode tirar e colocar o Ferreirinha, muda um pouco a característica. Mas o ataque tem, né? A zaga, já tá faltando um zagueiro ali, porque o Crespo está usando o mesmo sistema de 3 zagueiros e ficou para reserva somente o Sabino. Quando o Luiz Gustavo voltar, o São Paulo planeja usar o Luiz Gustavo como um zagueiro reserva, mas por enquanto não tem não. Então o Tolói seria um zagueiro importante para vir pro São Paulo neste momento? Sim, mas teria que ganhar pouco e bem pouco. Já o Pumita Rodrigues é um lateral direito do Vasco, que ele está escanteado no Vasco e ele foi oferecido para o São Paulo. O São Paulo vê com bons olhos e muitos são paulinos também estão bastante entusiasmados com essa ideia do Pumita Rodrigues poder vir para o São Paulo. Honestamente, tem bons lances, se você pesquisar os lances, tem lances legais, lances que o levaram até o Vasco, mas no Vasco mesmo ele tá longe de ser um cara ideal.
O São Paulo tem sistema de 3 zagueiros, então o lateral é ala. O Pumita poderia ser mais bem utilizado como um ala do que como um lateral? Acho que sim, né? E considerando também o time do São Paulo, o São Paulo tá quebrado de lateral. Esse Cédric Soares, coitado desse cara. Esse cara é muito ruim, né? Ele é fraco, ele é ruim, ele tá velho, ele não tem nada de bom, na verdade. E aí o Pumita, ele poderia ser um bom reforço, sim. O Mike veio treinar já treina com o técnico Hernan Crespo. Foi um jogador que o São Paulo puxou de volta. Ele é reforço do São Paulo. Voltou agora o Enzo Dias para lateral esquerda, que foi reintegrado ao elenco depois de passar mal às vésperas do jogo ali contra o Corinthians. E agora o Crespo, ele tem tanto o Enzo Dias como o Wendel, como também tem o Mike na lateral direita, que vai ter ali uma chance de jogar caso o Cédric Soares saia. O Crespo, ele pediu alguns jogadores da equipe de base e o Mike tá entre eles. Então pode ser que o Crespo não peça simplesmente para escantear o cara no time principal, e sim para poder de fato usar. O Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, esses caras estão em maus lençóis, né? Porque o que aconteceu com o Crespo? Independente do esquema tático, ele empatou com o Red Bull fora e ganhou do Corinthians. E são 3 zagueiros. Quando tem 3 zagueiros, tem também 2 alas. 2 volantes, que são Pablo Maia e Bobadilha e Marcos Antônio, que tomaram conta da posição. Um meia, que era o Oscar, virou o Alisson. No ataque, só sobram 2 vagas. O André Silva e o Luciano deitaram o cabelo de jogar ali, arrebentaram mesmo. Então pensar hoje no Lucas Ferreira, Henrique Carmo, ficou um pouco mais distante. O Tapia, até o Ferreirinha ficou mais distante, né? Mas ó, Tapia, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, são 3 na direita. Ferreirinha e Luca na esquerda, são 5 pontas nesse time do São Paulo. Isso sim, só quem já estava jogando no tricolor, mas o Tapia acabou de chegar. Então o elenco ali na frente sobrou. E o Crespo centralizou o Luciano com o André Silva, ficou faltando vaga. É curioso isso aí, né? São Paulo sempre precisando de ponta. Quando o Crespo finalmente tem as opções, ele não consegue usar porque ele tá usando o terceiro zagueiro. Eu não sei até que ponto esse terceiro zagueiro ele vai se identificar com o São Paulo e ficar legal ali. Acho que nem vai, tá? Não acho que o sistema de 3 zagueiros é bom pro São Paulo e acho que o Crespo não vai conseguir manter. É muito atacante sem espaço para zagueiros ali que nem estão jogando tudo isso. Tudo bem que o Ferrarese foi melhor contra o Corinthians. Antes disso tinha sido horroroso contra o Red Bull. 2 gols ali perto dele, achei meio complicado. E o Sabino muito ruim contra o Flamengo, né? Então fica aí realmente se o Crespo vai continuar com o terceiro zagueiro, mesmo considerando que o Enzo Dias e o Cédric não são jogadores de ir muito pra frente. Se o Cédric tiveram reserva e o Wendel assumir a posição do Enzo Dias, aí tudo bem, faz sentido, o sistema de 3 zagueiros tá beleza. Javier Manquillo, se liga na ideia, pega a visão. O Javier Manquillo é um jogador de 31 anos, é um espanhol, nascido em Madrid, de 31 anos, tá? Esse jogador aqui, ele é um lateral direito, e ele acabou o contrato dele agora com o Celta de Vigo, agora no dia 1 de julho. Dia 1 de julho agora acabou o contrato dele. Faz 21 dias, então, que ele está sem contrato com clube nenhum. O que aconteceu com esse cara aqui? Ele foi equipe de base do Atlético de Madrid, lá do time do Simeone hoje. Aí ele jogou no Atlético de Madrid. Ficou alguns anos no Atlético de Madrid, até que ele vai para o Liverpool. Do Liverpool, ele volta para o Atlético de Madrid alguns anos depois. Ele não deu certo no Liverpool, deu, mas ele volta para o Atlético de Madrid. Fica no Atlético de Madrid, vai para Marselha, da França. Do Marselha da França, Atlético de Madrid, ele acaba no Sunderland da Inglaterra, Atlético de Madrid, Newcastle e vai para o Celta de Vigo, onde ele acaba hoje sem clube aos 31 anos. É um jogador de 31 anos que passou por Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Marselha e Liverpool. É um cara que tem experiência de sobra, só que diferente desse Cédric Soares, ele tem hoje 31 anos, ele fez 31 agora em maio, então ele é recém, ele tinha 30 em maio, fez 31, ele vai fazer 32 somente no ano que vem. Acho que é um jogador interessante, até pela rodagem e também pela idade. As informações que eu peguei aqui são do Transfer Market e é um jogador que está livre no mercado, e isso me pega muito. Surgiu para o São Paulo a sondagem em relação ao Javier Manquillo, e é um jogador que seria interessante, mas o São Paulo, olhando, falou, não quero não. São Paulo, a primeira informação que vem, que não consegui confirmar, a primeira informação que teria vindo do São Paulo é que ele não
tem interesse nesse Javier Manquillo, jogador que foi do Atlético de Madrid e também do Liverpool. Cara, nós temos o Cédric Soares, que foi do Arsenal e da Inter de Milão também. E é um jogador de 33 que vai fazer 34. Esse acabou de fazer 31. Essa já é uma diferença gritante em relação ao Cédric Soares. Então, pra mim, se o São Paulo tá procurando lateral e tem o Pumita Rodrigues como opção, ele também é gringo. O São Paulo tem que ter um lateral imediatamente, não tem nenhum. Com o Cédric jogando a bolinha que está jogando, o São Paulo hoje não conta com nenhum lateral praticamente. Então fica meio complicado de entender, né? Fica meio complicado. Olha só, o Javier Manquillo aí, com o menino lá, o Moreira, sendo vendido, o São Paulo vai ter que se virar. Então comprar o Javier Manquillo ou o Pumita Rodrigues está no plano A e B do São Paulo aqui, isso eu posso te garantir. Vamos ver qual que será o desfecho do lateral que o São Paulo busca e tem que ter pressa para o técnico Hernan Crespo poder utilizar rapidamente. Ó, o Ferreirinha e Dineno, o Juan Dineno, eles podem compor a dupla de ataque do São Paulo muito em breve, tá? Seria um ataque interessante, porque o Ferreirinha corre muito, dribla muito e cruza. E o Dineno é um jogador de cabeceio que não tem boa condução de bola. Pra condução, o André Silva é muito melhor. Pra cabeceio, o Dineno é melhor. O André Silva tem jogado legal com o Luciano ali na frente. E agora o time do São Paulo tem Ferreirinha e Dineno pra fazer o rodízio. Pra fazer aquela tirou dois, colocou outros dois e o Crespo teria reservas à altura. Quem ele não tem reserva é o Oscar. O Oscar, a previsão de volta é lá pra outubro. O Crespo colocou no último jogo o Alisson como meia reserva do Oscar. O Alisson, ele poderia ser um ponta direita, talvez, no time do São Paulo, onde o São Paulo colocaria o Alisson na posição que ele sempre foi, um ponta direita, e agora o Alisson tendo aquela... Ele é um cara ambientado com o São Paulo, ele tem entrosamento, ele é da casa. Será que o Alisson pode voltar a brilhar mais no ataque hoje, jogando num contexto onde tem o Oscar e o Lucas Moura para dividir ali a responsa? Tem o Luciano, tem o André Silva, tem o Ferreirinha e o Alisson teria que fazer pouca função no campo para cruzar uma bola? Eu acho que seria interessantíssimo ver o Alisson de novo jogando como um ponta. Para meia, não tem condição nenhuma. O São Paulo tem que buscar um meia. Esse rapaz aqui, ó, o Bobadilla, é um jogador que deu a volta por cima. E eu trouxe o Bobadilla para falar aqui agora antes do Martim Benítez. Por quê? Porque o Bobadilla, ele é um jogador que recentemente saiu um estudo de jogadores de valor do São Paulo. E o Bobadilla foi considerado o jogador de maior valor do time do São Paulo. Será que seria bacana você olhar o Bobadilla e falar, bom, agora... virou titular, vai ter time querendo comprar, você pega e fecha o caixa e fala, acabou, amigão. Quiser comprar no Bobadilla agora, quer 20 milhões de euros. Como é o caso do Richard Rios, né? Ofereceram 25 milhões de euros pro Palmeiras, e o Palmeiras falou, pega o beco, vai embora, não quero. 25 milhões de euros. São Paulo tá vendendo o Moreira por 2 milhões de euros. Então, assim, é muita discrepância, é muita diferença. Se chegarem no Bobadilla agora pra comprar, pode não ser os 25 milhões de euros do rapazinho lá, do Richard Rios, mas tem que ser pelo menos 20. Ah, o Richard Rios é titular da Colômbia, o Bobadilla é titular do Paraguai. Ah, mas o outro é titular do Palmeiras, o nosso aqui é titular de São Paulo. Ah, mas o Palmeiras está estruturado. O Palmeiras também queria comprar o Bobadilla. São Paulo não tem agora condição, não tem autorização para vender esse Bobadilla baratinho. Se quiser vender, tem que ser por uma verdadeira fortuna. O rapaz está jogando fino da bola ao lado do Marcos Antônio, que também está jogando muito mesmo. Olha só, Martim Benítez, deixa eu lhes atualizar sobre Martim Benítez. Martim Benítez é o seguinte, ele está no Goiás hoje e também tem 31 anos. O Benítez, ele fez 31 agora, ele tinha 30. Dia 17 de junho, faz menos de um mês e pouquinho, um mês e 6 dias, 5 dias aqui, ele fez 31 anos. Então ele tá na flor da idade ainda. O Benítez, ele de 16 jogos possíveis do Goiás, ele está jogando e fez 7 jogos. Então se pensar, o Benítez está quebrado, o Benítez não consegue, o Benítez não está quebrado, o Benítez está jogando pelo time do Goiás. O valor de mercado do Benítez gira em torno dos 800 mil euros, então é um valor até que meio simbólico, né? Ele não vale nem a metade do Moreira, pra você ter uma ideia do quanto é barato. E aqui, ó, o Benítez, ele tem duas questões aqui que vão a nosso favor. Uma delas é que ele foi campeão paulista com o técnico Hernan Crespo. Lembra disso? O Daniel Alves foi chamado de vovô olímpico, porque na hora da nossa seleção, na hora do nosso time com o Crespo ganhar o Campeonato Paulista, o Daniel
Daniel Alves, ele tava lá na seleção olímpica, jogando como vovô olímpico, lembram? Quando tem um título do São Paulo que o Benítez ganha em campo, junto com o São Paulo, com o Crespo, tem uma ligação de vídeo, o Benítez pega o telefone, liga lá, é o Daniel Alves, que tá ali com ele por vídeo, comemorando o título também. Então o Benítez estava em campo, jogou como titular naquela final, e era com o técnico Crespo. O mundo girou, o Crespo voltou pro São Paulo e o Benítez está com o contrato encerrando com o Goiás no dia 30 de novembro, 30/11 de 2025, ele fica sem contrato com clube nenhum. Ou seja, para tirar o Benítez do Goiás é um estalo de dedo. O Benítez poderia jogar o Brasileirão pelo São Paulo por não ter feito 7 jogos em outro clube? Sim, ele não joga a mesma divisão. E ainda pode jogar Copa do Brasil, Libertadores e coisa e tal. Ficaria a cereja do bolo. Jubão, por que o Benítez? Tem o quê? Tem simplesmente uma nostalgia. É uma saudade, um cara que no São Paulo jogava pra caramba, tecnicamente um primor, tem 31 anos, acabou de fazer 31 e não está livre no mercado, mas é como se estivesse pro Goiás. Hoje o poder de fogo de segurar ali é muito nulo, é zero. E o que nós temos para olhar pro Benítez e falar, talvez aqui seja o ideal? O Lucas Moura está agora fazendo bicicleta, treino de Cooper, ele não tem a menor condição de jogo. O São Paulo acabou de fazer um procedimento nele, medicinal ali. E o Oscar acabou de se machucar e a previsão de volta é para outubro. Então tanto o Oscar quanto o Lucas não estão aptos a jogar pelo São Paulo. Quando você pensa que o São Paulo com o Oscar já precisava de um meia reserva, nós hoje precisamos de 2 talvez. É Rodriguinho que tem que aparecer pro futebol, sabe, tirar a cara da sombra e aparecer para de fato jogar pelo São Paulo esse Rodriguinho. O Luciano não pode ser meia e o Alisson não sei se pode ainda, mas o Alisson talvez seja utilizado no São Paulo como ponta direita. O Galopo vai ser vendido, o Nestor também, vai vir grana pro São Paulo. Quem poderia ser melhor que Martim Benítez para ser um meia de articulação na falta do Oscar? Um cara muito barato. Se você olhar hoje pro cenário dos meias que vão ficar livres no mercado no fim do ano, tem o Ganso, que nem vai poder jogar pelo São Paulo por talvez ter feito 7 jogos pelo Fluminense. Tem o Everton Ribeiro, que já fez os 7 jogos pelo Bahia. Ambos são mais caros e muito, mas muito mais velhos do que o Martim Benítez. Não seria o Benítez esse meia ideal para voltar pelo São Paulo? Principalmente porque o Crespo também acaba de voltar, seria os 2 ganhadores de títulos se reencontrando no tricolor paulista. Eu amo a ideia. E você? Fala comigo aí. Você ama a ideia? Fala comigo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!